Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 9, o mensageiro do amor. Falava-se na reunião, com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O Todo-Bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Este outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro, do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reserva aos irmãos de luta em muitas situações, foi compelido a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, dizendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual.
A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Linda lição de hoje. O mensageiro do amor, que vem nos lembrar daquilo que Jesus fala exatamente no final para nós, não é? As duas asas da sabedoria são precisamente a asa da ciência, da cultura, mas também a asa do amor. E são inseparáveis, têm que ser inseparáveis. Mas o amor está sempre na frente de todas as coisas. Então nós vimos na mensagem simples do Senhor como que a ciência, os mensageiros da ciência faliram nas suas tarefas porque, apesar de toda a sabedoria, apesar de toda a sua capacidade, de todo o seu talento, esse talento não foi guiado pela força do amor. Então Jesus nos lembra de que em tudo que nós fazemos, e nós temos o nosso trabalho, nós temos a gerência da nossa própria existência, das nossas relações, não é? A nossa vida social, em tudo a importância de trazermos sim o conhecimento, de trazermos sim a cultura, a ciência, mas o fundamental, o essencial é que por trás de toda a nossa participação, de todo o nosso contributo para a vida e para as relações, exista a força ordenadora, agregadora, construtiva, altruísta do amor, permeando tudo aquilo que fazemos, todas as nossas intenções e todos os nossos atos. E vamos voltar a essa passagem particular, a esse parágrafo particular de uma beleza extraordinária, porque fala para nós de alguma coisa muito difícil ainda, que é a superação das agressões, da hostilidade, da hipocrisia, do sarcasmo. Algumas vezes somos nós os agentes que fazem o delivery, né? Que levam essa experiência a outros. E em alguns momentos somos nós os recipientes desses tipos de agressão. Então, o bom servo mandado por Jesus, se ele era humilhado ou perseguido, procurava perceber na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Muitas vezes nós pensamos na nossa jornada evolutiva e achamos que vamos conseguir a vivência, a experiência da luz e da paz através de pequenos exercícios. Sim, os exercícios ajudam, mas mais do que o exercício, verá sempre a nossa necessidade de testemunharmos o nosso amor ao Pai, a nossa confiança, honrando a Deus através da vivência dos princípios que nós abraçamos. Então, quando essas agressões chegam à nossa existência, é preciso que nós busquemos trabalhar o nosso olhar, o nosso approach, não é? A maneira como nós vamos lidar com essa situação, percebendo na ofensa, na agressão, um desafio benéfico, porque nós só vamos nos tornar mais amorosos e iluminados precisamente através dessas situações que vêm nos desafiar. Muito bem, você fala de perdão, você fala de amor, você consegue enxergar nesse irmão alguém que precisa de ajuda, você consegue enxergar nessa oportunidade uma oportunidade de testemunhar a sua fé, de louvar, de honrar a Deus, dando o seu testemunho e aprendendo e ajudando o próximo através do seu perdão. Por amar sem reservas os irmãos de luta em muitas situações, foi compelido a orar e pedir socorro ao céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Então, são situações difíceis, a gente se propõe a dar o testemunho, a gente ora para pedir a ajuda e a força que muitas vezes nos faltam,
Entretanto, é preciso e ajudará muito se nós trabalharmos o nosso olhar compassivo, que é o que ele faz aqui. Entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados. Muitas vezes, o ser animalizado, agressivo, violento, somos nós mesmos, porque talvez a gente não mate mais com a espada, a gente não pegue mais uma arma, mas as nossas palavras, a nossa raiva, o nosso desdém podem ser tão ou mais destrutivos muitas vezes do que uma agressão física. Então, muitas vezes somos nós ainda esses seres animalizados, mas aqui o que ele fala é de perceber, né, nesses que agridem, nesses que são hostis, ainda as manifestações mais animalizadas, o desconhecimento da grandeza e da sublimidade do Pai, ou seja, criaturas doentes, criaturas afastadas, criaturas que não reconhecem o seu próprio valor e agem ainda dentro de uma bestialidade, digamos assim, não é? De um primarismo que ainda é muitas vezes, como eu falei, inerente a todos nós. Então, sendo assim, trazendo essa visão, trazendo esse olhar, o que ele faz dessas oportunidades? Motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros. Então, ao invés de virar as costas, ao invés de abandonar, ao invés de dizer, deu, não tenho mais o que fazer, ele se consagra ao trabalho, ele se consagra ao amor. Difícil? Muito difícil. Mas se a gente não falar dessas coisas, mas se a gente não pensar, se a gente não processar e se a gente não acreditar que nós somos possíveis, você e eu, dessas manifestações mais divinas, nós nunca vamos chegar lá. É preciso que nós reconheçamos que da mesma forma que nós ainda vive o ser animalizado, vive também o anjo em potencial, que pode, que deve ser trabalhado e desenvolvido. Então a mensagem de hoje nos conclama a isso, a seguirmos em frente, valorizando todas as expressões da sabedoria, da cultura, da inteligência, mas lembrando sempre que quem ama vai na frente. Amemos, amemos cada dia mais, o tanto quanto pudermos. Esqueçamos as ofensas, trabalhemos o nosso olhar, desenvolvamos a empatia portas adentro de nós mesmos para com os nossos irmãos, porque certamente nós somos e nós precisamos imensamente que os outros também tenham esse olhar compassivo para com a nossa própria animalidade, o nosso próprio primarismo, a nossa própria escuridão. Que Deus abençoe a todos, muita paz.